Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Em conformidade com o artigo 75, parágrafo 3º do Regimento Interno, no mês de setembro, no início das sessões, será lido um trecho da Bíblia. Eu convido a todos para, de pé, ouvirmos a leitura do trecho da Bíblia. E fará a leitura o vereador Pastor Davi de Almeida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. O texto de hoje à noite, então, encontra-se no livro de 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo de número 14. Diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao pastor Davi, encarregado da leitura de um trecho bíblico na noite de hoje. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Ofício número 278/2021. Farroupilha, 13 de agosto de 2021. Excelentíssimo senhor vereador Tadeu Salib dos Santos, Câmara de Vereadores de Farroupilha. Assunto: indicação de agricultor destaque 2021. Prezado senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos informá-lo que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, CMDR, indica a senhora Hélia Benedetto Borsoi e família para receberem o certificado de agricultor destaque do ano de 2021. Desde já, agradecemos a vossa atenção. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Ofício número 01/2021, Farroupilha, 8 de setembro de 2021. A Câmara de Vereadores de Farroupilha. Excelentíssimo senhor presidente Tadeu Salib dos Santos. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente e por oportuno, eu, Lino Ambrósio Trois, inscrito no CPF 089-834-700/97, formalizo a Vossa Excelência a solicitação do uso da tribuna desta Casa Legislativa no dia 4 de outubro de 2021, com pauta Problemas Habitacionais da Cidade, nos termos da Resolução 554 de 2016, onde consta: artigo 1º, fica instituída a tribuna popular na Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul, destinada a manifestações orais a ex-parlamentares desta Casa e a representantes de entidades interessadas que possuam sede e atuem no município. Ante o exposto, solicito ao Poder Legislativo, através da mesa diretora, a apreciação da solicitação. Sem mais desejar, estimo votos de estima e apreço. Respeitosamente, Lino Ambrósio Trois. Ofício número 137/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 31 de agosto de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: estudo de impacto orçamentário financeiro.
Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que solicitamos a essa Igreja Câmara de Vereadores que seja anexado ao projeto de lei número 30, de 30/8/2021, o estudo de impacto orçamentário financeiro oriundo da Secretaria Municipal de Finanças. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal. Ofício número 143/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 10 de setembro de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: projeto de lei. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que solicitamos a essa Igreja Câmara de Vereadores a apreciação do projeto de lei número 32, de 10/9/2021, que institui no âmbito do município de Farroupilha o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal. Ofício número 142/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 10 de setembro de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Resposta ao pedido de informação número 48/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 410/2021, que trata do pedido de informação número 48/2021, de iniciativa dos vereadores Juliano Luiz Bongarten e Roque Cervenini, ambos da bancada do PSB. Segue o retorno anexo em 34 laudas. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal, Rafael Gustavo Portola Coloda, Secretário Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Ofício número 141/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 10 de setembro de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Resposta ao pedido de informação número 43/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 374/2021, que trata do pedido de informação número 43/2021, de iniciativa do vereador Juliano Luiz Bongarten, da bancada do PSB. Segue o retorno em anexo. Ofício número 136/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 8 de setembro de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Resposta ao pedido de informação número 42/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 365/2021, que trata do pedido de informação número 42/2021, de iniciativa do vereador Juliano Luiz Bongarten, da bancada do PSB, segue o retorno em anexo. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, Prefeito Municipal, Rafael Gustavo Portola Coloda, Secretário Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano. Ofício número 134/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 2 de setembro de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Resposta ao pedido de informação número 41/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 364/2021, que trata do pedido de informação número 41/2021, de iniciativa do vereador Juliano Luiz Bongarten, da bancada do PSB. Segue o retorno em anexo. E, por fim, a assessoria da Câmara Municipal de Vereadores, vamos fazer o seguinte, então. Quem mandou? Mirna Messinger, assistente superior da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Segue abaixo a programação completa das atividades alusivas à Revolução Farroupilha no município, a ser compartilhada com todos os vereadores e bancadas. Desde já agradeço. Então, aqui temos toda a programação com datas e horários. Senhor presidente, era isso, bom trabalho. Obrigado, vereador Felipe Maioli, nosso primeiro secretário. Eu gostaria, em nome da presidência desta casa, de parabenizar com muito carinho a Daniela, a nossa Dani, e também o vereador Roque Cervelini. Parabéns a vocês por terem vencido uma etapa tão importante na vida de vocês, cidadãos.
a conquista de passarem também no exame da ordem, aos quais vocês abandonam a carreira de bacharelado para tornar-se advogados. Parabéns, e a nossa casa fica extremamente feliz, independente da bandeira que vocês ocupem, daquilo que vocês fizeram e fazem na sua caminhada, mas que isto é para vencedores. Parabéns a vocês, que Deus abençoe a caminhada e que vocês sejam realmente pessoas muito, muito felizes, e também para a construção de uma fraterna comunidade com todo aquele legado que vocês trazem nessa bagagem e nessa caminhada que também nós, como cidadãos, nos orgulhamos de tê-los próximos a nós. Um grande abraço a vocês e parabéns, parabéns com todo carinho. E dizer de que, se tudo continuar como está acontecendo, possivelmente no mês de outubro nós estaremos com o nosso plenário normal. Então, dizer aos senhores vereadores que os vossos pedidos estão sendo avaliados, estão sendo acompanhados todos os índices de segurança, mas que é, quem sabe, uma questão de tempo, se tudo continuar como está andando. E passamos o espaço destinado ao grande expediente, convidando o Partido Liberal PL para que faça uso da tribuna. Segundo o vereador Maurício abre mão, convidamos o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna, fará uso da tribuna o vereador Juliano Baumgarten. Com licença, então. Boa noite a todos e a todas. Antes de começar a minha fala sobre o que eu vim abordar hoje, eu queria externar meus votos e sentimentos pela passagem de duas pessoas queridas da nossa comunidade. Primeiro, o Tarcísio, foi um colega nosso aqui da Câmara, trabalhou por um bom tempo, uma pessoa, assim, daria para ficar horas e horas falando, mas uma pessoa que é sinônimo, que sempre estava disposto a tudo. Aquela vez que pegou um incêndio, quem subiu para tentar apagar foi ele. Então eu quero externar meus sentimentos a toda a família do Tarcísio, também a família da Rose, o falecimento do Elias, duas grandes pessoas da nossa comunidade que se partiram, e depois também no final, se possível, fazer um minuto de silêncio, enfim, uma homenagem simples, mas merecida para estes cidadãos. Hoje eu trago, então, alguns temas, depois tem umas fotos, Rose, a hora que tu quiser colocar ali no telão. Então tem algumas cobranças pontuais. Primeiro, quanto à questão do secretário Schmidt. Mais de um mês e pouquinho lá atrás eu alertei sobre uma boca de lobo entupida. Semana seguinte nós vamos, na semana seguinte eu estou esperando qual que vai ser a desculpa e qual que vai ser a semana seguinte que vão dizer que vão fazer e não vão fazer. Então tem que parar de enrolar e tem que botar a mão na massa. Não dá mais para aturar esse tipo de coisa. É uma boca de lobo. Se fosse 5, ia dar um alagamento na rua. Então, coisas bem simples, não requer tanto tempo. Antes da colocação da camada asfáltica, eu alertei, avisei. Ainda bem que não houve um dano, nada. Mas está lá e está prejudicando uma moradia que, por conta que não tem não consegue correr a água que está lá represada, tem vazamento na casa. Então, importante. Outro assunto também aqui que tem depois um requerimento, Parque dos Pinheiros. Tem que falar do Parque dos Pinheiros. Tem que dar uma olhada um pouquinho com mais carinho, com mais atenção. Pode ir passando as fotos. Eu tinha feito um requerimento 2 meses atrás, solicitando papel higiênico, enfim, tá uma bagunça. Tá uma bagunça, tem que limpar mais, tem que cuidar mais, tem que botar papel higiênico, tem que botar sabonete. São coisas simples,
E não vão me dizer que impacta tanto assim no orçamento para comprar papel higiênico, comprar sabão e fazer manutenção. Limpeza. Básica do básico do básico. Então, essas coisas não dá. E ainda nós temos que olhar. O Parque dos Pinheiros é um local frequentado por muitas pessoas, muitas famílias. E final de semana, principalmente quando tem um clima bom, enche. Então, o mínimo que se pode de oferecer primeiro para o nosso cidadão, para nosso cidadão, são itens básicos. Limpeza, organização. E o que o turista, a turista, quando vir aqui em Farroupilha, vai entrar no banheiro público, vai enxergar? O banheiro público que não conseguem colocar papel higiênico e sabonete. Gente, vamos parar de arrumar desculpa e está na hora de fazer as coisas. Se não consegue botar papel higiênico e sabonete e recolher o lixo, tem que ter alguém lá. Será que não tem? Então, depois eu vou apresentar o requerimento no pequeno expediente, mas não adianta, essas coisas não dá mais para admitir. São coisas simples, básicas. Então, fica meu registro aqui dessa minha indignação, eu não concordo com isso. A grama também, cuidar, é importante. Não adianta nós pregarmos um discurso que nós estamos querendo que venha turistas para a cidade se a gente não consegue cuidar disso. Tá bom? Por gentileza, pode retirar as fotos. Então, um tema que muito tempo eu tenho trabalhado neste ano, nesses últimos 2 meses, que é um tema que eu quero agradecer e externar também nas próximas incursões a todos os colegas e colegas. A presença do colega vereador Felipe Maioli, do Amarante, a visita nas escolas. Então, nós estamos passando nas escolas, conversando com o corpo diretivo, com professores, professoras da comunidade escolar. E aquilo que a gente vem falando, todo e toda secretária de educação, todo prefeito e toda prefeito que passou, fez o seu melhor. Eu não vou aqui atribuir culpa ao Pedro, Paulo, João, a Maria. Só que eu acho que agora a gente tem que tentar olhar de uma forma macro para a educação. E quando eu falo de uma forma macro para a educação, eu me refiro que nós precisamos urgentemente de mais escolas municipais. Mais escolas, no mínimo 4 escolas, vereador Marcelo. 4 escolas. Nós vamos tentar buscar aquele recurso junto ao FNDE das escolas do bairro São Francisco e do bairro América, que deu um problema técnico, não sei por que motivo travou lá, parou. Nós vamos tentar buscar, liberar. Precisamos urgentemente de uma escola na área central. E aí cabe o quê? Tem o prédio pronto. Antiga faculdade cenecista, está ali, está pronto. Claro, vereador Pastor Davi, tem que fazer algumas reformas, manutenções básicas, mas está ali uma estrutura toda pronta, montada para receber muitos alunos, alunas, e que vai abranger uma carência, que é a área central, que é a redondeza. Por conta de não ter uma escola localizada ali, muitos acabam indo para outras escolas mais próximas, Ângelo Quelli, Oscar Bertoldo, o que faz? Abarrota. Muitas escolas, as salas, o espaço físico é limitado. E quando a gente fala na questão de limitado, não tem como deixar de citar a própria questão da pandemia, o distanciamento. Por mais que seguindo a lógica do protocolo de ter 1 metro de distância de uma boca para outra, as crianças não são robôs. É muito apertado. Então, é urgente que se precisa, ou se compre, ou se loque, ou se veja um outro espaço. E eu não estou aqui culpando, dizendo, prefeito, tu tem que fazer isso, nós temos que construir. E quando a gente fala na educação, nós tem que ser um discurso único, sem cores partidárias e sem uma linha ideológica. Por quê? Porque a educação precisa de investimento, mas investimento a longo prazo. A educação é que nem uma planta que tem frutos. Não vai ser do dia para a noite que tu vai plantar e tu vai colher lá laranja, sei lá qual fruta. Tu vai plantar semente, tu vai regar, ela vai germinar, ela vai começar a crescer, ela vai florir e depois sim, de um bom tempo, ela vai gerar frutas. Então, nós precisamos sim, urgente. Uma das coisas que está acontecendo, e eu quero que a gente
olhe, enquanto Câmara de Vereadores, enquanto representantes da população, pelo simples fato, cada dia que passa estão crescendo os loteamentos, as casas, os condomínios. E aonde que nós vamos colocar essas crianças? Será que todas as escolas que ali estão hoje comportam isso? Não, as escolas não comportam. Nós precisamos, sim, buscar espaços maiores, nem que se faça 5, 6 salas, que fique de depósito e ao longo do tempo elas sejam equipadas, viram laboratório de ciências, laboratório de informática, outros meios lúdicos, pedagógicos. Não dá mais para ser puxadinho do puxadinho do puxadinho. E de novo, eu não estou aqui criticando quem antecedeu. Não importa isso, nós temos que olhar para frente. Quando a gente fala para olhar para frente, nós temos que achar uma alternativa. Porque o que acontece, gente? As escolas, quando se foram projetadas, não se tinha uma noção de crescimento populacional. O nosso censo, a prerrogativa que tem os 74 mil habitantes, o ano que vem será realizado, de extrema importância. Nós precisamos urgente saber dados que vão corroborar, que nós temos que buscar, e nós temos que ir lá para Brasília bater lá na frente. Chega de bravata lá, chega de falácia. Nós temos que olhar para um todo. Agora nós precisamos o quê? União para tentar buscar recursos. Eu falei 4 escolas. Falei a Central, falei no América, falei no São Francisco. E a quarta, que é muito preocupante a situação, muito. Nós tivemos, sexta-feira, a escola Nossa Senhora do Medianeira. E eu fui buscar informações e etc. O que precisa? Tem simplesmente uma galeria de esgoto que passa embaixo da escola. E aquela escola praticamente é um caso de interdição. Interdição, né, vereador Amarante? Tu que foi da Defesa Civil, paredes rachadas, a estrutura física não dá, está defasado porque era um salão, porque juntaram. Os banheiros, tem banheiros que não tem janela. São coisas que a gente não pode mais olhar dessa forma. Então nós temos que olhar e não tem volta. Sem educação, não há desenvolvimento. Já falava o nosso líder partidário, Beto Albuquerque, onde estivemos recente no ato do lançamento da sua pré-candidatura, e sim, sem sombra de dúvidas, não tem como a gente falar e prospectar uma sociedade igualitária, uma sociedade mais justa, uma sociedade de oportunidades, uma sociedade de senso crítico, de noção, de espaço, de cidadania. Maior parte dos problemas crônicos da sociedade está na educação, na falta do acesso dela, ou na falta de saber usar ela para transformar. Os problemas do trânsito, vocês vão ver que a maior parte é que o pessoal não respeita. Hoje, final da tarde, vereador Roque, o nosso colega ali, o Fanton, nos procurou, moradores do bairro estão apavorados, assustados com um estabelecimento lá. Não tem deixado esses moradores da redondeza dormir. Falta de educação, falta de noção, falta de bom senso, falta de visão. E quando a gente fala isso, não dá mais para fugir. Precisa sim, nós precisamos de estrutura de escola, estrutura. E é para hoje, não dá mais para esperar. Depois que der uma tragédia, não adianta a gente dizer. E sim, isso é bandeira, não é bandeira de um partido, é bandeira da cidade. Nós temos rodado pelas escolas e tem visto as dificuldades. Claro que muito se comentou do prejuízo causado pela pandemia, nessa questão do ensino-aprendizagem, nessa questão onde muitos não tinham acesso à tecnologia, não tinham como acompanhar as aulas ou pegar os trabalhos que talvez não foram de uma forma efetiva. Quantos anos nós vamos levar para reparar, para equiparar essas crianças, esses adolescentes? É mais um desafio que nós vamos ter que enfrentar, mas nós vamos ter que enfrentar juntos. Não tem como nós trabalharmos sem pegar junto. E de novo, eu vou frisar e eu vou bater nessa tecla. Não temos que olhar partido, não temos que olhar grupo. Se nós queremos desenvolvimento da nossa cidade, se nós queremos uma sociedade melhor organizada, com ética, nós precisamos de educação. E a educação não pode se basear apenas numa prova, num índice. A educação, a gente tem que rever o reflexo cidadão quando a gente vê os atos que ali hoje acontecem e não acontecer mais. Então, nessa minha fala,
Não tem como eu não exaltar isso, essa busca, essa luta. É uma das principais bandeiras que eu defendo desde o dia que eu resolvi cursar a licenciatura em História, lá em meados de 2009. É a única ferramenta que vai fazer com que a gente mude. Mas não adianta só a gente falar que a ferramenta vai mudar, nós temos que agir. Nós temos que agir. E como que a gente age? Pegando junto. Esquece os ranços. Esquece o passado. Aliás, tudo que passou teve um aprendizado. A história está aqui para a gente lembrar dela, para não reproduzir os mesmos erros, aprender com eles. E a educação não pode esperar. Eu estou passando, inclusive, em escola estadual. Por exemplo, o Colégio Estadual Farroupilha, competência do Estado. Foram destinados ar-condicionados para colocar nas salas. Não conseguiram finalizar a parte elétrica. Resumo, já venceu a garantia daqueles ares condicionados, doutora Eleonora. Quando eles acabarem aquela obra, se der algum problema na instalação do ar-condicionado, o que aconteceu? Dinheiro posto fora. Quem perdeu? Primeiro nós, contribuintes, e em especial os estudantes, que precisam de condições melhores, de condições dignas. Então, nós temos que sim olhar em busca de recursos, não dá para prospectar, não dá para só ficar. A educação precisa olhar e nós precisamos sim olhar. 4 escolas aqui na cidade é o mínimo que a gente precisa. É o mínimo. Vamos pegar junto e vamos tentar buscar recursos e vamos tentar levar essa luta adiante. Não tem outra alternativa. Precisamos olhar agora. E não é, de novo, não é do dia para a noite. Para concluir, senhor presidente, é tempo. Como que a Alemanha e Japão conseguiram superar todas as mazelas da guerra, da Segunda Guerra Mundial? Porque investiram em educação. Hoje, o que representa Japão e Alemanha? 2 grandes potências. Então, a educação é o caminho e sem educação não há desenvolvimento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Convido a Rede Sustentabilidade para fazer uso da tribuna. Abre mão pelo vereador Pastor Davi. Convido republicanos para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que nos acompanham em casa, um cumprimento especial às pessoas que prestigiam a sessão aqui presencialmente, as que estão no seu rancho, na sua casa, nos acompanhando através dos meios de comunicação, né, a imprensa que se faz presente aqui, senhoras e senhores. Nós estamos hoje no dia 13 de setembro, né, em que comemoramos e trazemos um pouco da nossa história, professor Juliano, que me antecedeu aqui, conhecedor da história também do Rio Grande do Sul, e nós, que fizemos parte dessa cultura, vivemos muito de simbologia, porque só sabe para onde vai quem sabe de onde veio. E nesse sentido, essa simbologia ela precisa ser preservada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser regada, e não é nenhum problema não saber. Não é nenhum problema não saber. Inclusive, o que é mais bonito é que quando a gente não sabe, a gente pergunta para quem sabe. A minha vida inteira eu aprendi assim. Eu me lembro do Tunico, lá em Veranópolis, um gaiteiro, que quando eu tinha 9, 10 anos, foi aprender a trançar um couro, foi aprender a cevar um chimarrão, foi aprender a tradição gaúcha, e virei sempre um estudioso da tradição gaúcha, e aprendo cada dia com cada qual que eu conheço e convivo, principalmente nessa cidade. Essa cidade que eu não sou nascido, mas eu amo e escolhi viver a minha vida aqui. E dar a maior parte da contribuição do meu trabalho, principalmente em prol da tradição gaúcha. Aqui na nossa cidade, junto com muitas outras pessoas, nós criamos o Farroupilha Bem Gaúcha, há mais de 8 anos atrás, que leva a tradição gaúcha para dentro do colégio. Oferece oficinas gratuitas de declamação, de poesia, de danças tradicionais, e que fazia com que o acampamento, que é aqui ao lado da Câmara de Vereadores,
tivesse durante, principalmente a parte do dia, até a boca da noite, lotado de crianças e adolescentes, que estavam lá preservando a nossa cultura. Inclusive a nossa cidade, com esse projeto, foi destaque estadual e nacional, tendo reportagem nos maiores veículos de comunicação do país. E, com tristeza, abro a programação da Semana Farroupilha, da cidade de Farroupilha. De novo, simbologias, sem sequer perceber a inclusão do Farroupilha Bem Gaúcha, nem como projeto, que ele chegou, inclusive, nos últimos 8 anos, dar nome ao evento, que nasceu isso de um apelo de ideia, porque era o nome Farroupilha Bem Gaúcha. E a nossa Semana Farroupilha foi considerada uma das maiores Semanas Farroupilha do estado do Rio Grande do Sul, considerada talvez a principal do interior do estado. E nós colocamos uma manifestação na imprensa que gerou um tanto de polêmica, mas eu gostaria de aqui ser justo com o que eu disse, em todos os sentidos das palavras que lá coloquei. Que a minha preocupação, não só como tradicionalista, como vereador, como conselheiro do movimento tradicionalista que sou, era com as simbologias que a gente precisa ter. E aí alguém me perguntou: Tiago, você estava na abertura da Semana Farroupilha de Farroupilha? Claro que não. Algum vereador aqui foi convidado? Algum vereador recebeu o convite aqui? Não recebi o convite. E teria ido com o maior prazer, com o maior respeito que eu tenho, independente de quem está organizando. Agora, os relatos que me trouxeram durante, e foi isso que eu coloquei na minha explanação, foi de pessoas que estavam e que trouxeram a sua preocupação. E que isso gerou uma mobilização na nossa cidade. De novo, simbologia. Nós estamos vivendo num momento pandêmico, é bem verdade, mas não adianta a gente ser demagogo e esconder o sol com a peneira. Acha que o setor também de entretenimento, de cultura e de eventos não merece ter uma festividade? Vamos lá, Canoas hoje, um exemplo, estava olhando agora aqui, para chegar na Semana Farroupilha de Canoas, tem que apresentar a vacina, as pessoas que vão participar fazem o teste na entrada, né? Não era possível fazer no Carlos Fetter, fechando um lado ou fechando o outro? Será que não poderia, inclusive, colocar aqui no Largo Carlos Fetter uma forma de ter os filmes do Teixeirinha? Vocês lembram que tinha aqui, finalzinho de tarde? Do Teixeirinha, do Bertucci? Não podia ter uma roda de chimarrão com distanciamento, cada um com a sua cuia, fazendo uma simbologia à nossa cultura gaúcha? Nós estamos falando na cidade de Farroupilha, a cidade que foi o berço do Fegarte, a cidade que teve uma das maiores Semanas Farroupilha do estado. E eu lembro aqui com carinho e ressalto, inclusive, em governos que não participei, lembro aqui quando o Luiz Ferdinando Nunes do Aguiar começou esse movimento em Farroupilha, junto com outras pessoas, mas ele liderava uma das maiores Semanas Farroupilhas que teve, o Miller, o Portuga, eu tive minha contribuição, todos fizeram trabalhos excelentes, bonitos, relevantes. Será que o governo municipal não tem acesso a essas pessoas, que inclusive fazem parte da base do governo, para pedir uma orientação? Quando que, inclusive, esse vereador se negou a auxiliar e ajudar o governo? E muitas vezes a gente pensa que, tomara, e é o pensamento que eu tenho hoje aqui, tomara que tenha sido um equívoco, né? Meramente de desconhecimento, e que isso possa ser imediatamente resolvido, e que a gente possa ter esse cuidado, porque, meus amigos, eu jamais vou me calar quando a gente vê situações como tem acontecido aqui em Farroupilha, principalmente com a cultura gaúcha. Sem falar da questão simbólica dos cavalarianos chegando na chama crioula. Os vereadores sabem, todos os anos nós fizemos a sessão solene aqui, da Medalha Mérito Farroupilha. A principal simbologia era a chegada dos cavalarianos. E aí, conversando hoje com algumas lideranças da tradição, inclusive me disseram que o impedimento foi que não tinha o GTA para convidar os cavalarianos. Eu conversei com uns 30 cavalarianos, e nem sequer convidados foram, para saber se tinha o GTA. Vamos lá, tinha que ter o GTA, que seja a explicação pertinente. Será que em 9 meses
Não tiveram condição de organizar que precisava ter o cavalo com GTA para fazer a desfile. É o guia de transporte terrestre. Para levar, inclusive, transporte animal, perdão, que inclusive, na cavalgada de Caravaggio, inclusive, se vocês olharem a normativa da Secretaria do Estado da Agricultura, quando a pessoa faz um passeio a cavalo, se está com a vacinação em dia, ela não é proibida. Não existe nenhuma lei que diz que proíbe. Inclusive, a cavalgada de Caravaggio é um exemplo disso, que acontece todos os anos. Aqui na nossa região, inclusive, está acontecendo torneio de tiro de laço em todas as cidades. Caxias, Bento, Garibaldi, todo final de semana. O homem, o cavalo, de máscara, todos os protocolos, passa... Enfim, por que está acontecendo? Será que não é possível? Canoa, São Leopoldo, Uruguaiana, Bagé, São Borja, Porto Alegre. Será que só Farroupilha não podia? Só Farroupilha não tinha como fazer isso? Essa é a minha pergunta. Eu estou hoje fazendo um pedido de informações aqui. Para que... Eu recebi alguns prints, mas eu vou fazer um pedido de informação para que o município possa apresentar aqui as informações desse evento, planilha de custos, ata das últimas reuniões realizadas pela comissão organizadora, bem como os responsáveis pela condução dos protocolos de abertura. Inclusive, na manchete que fui citado, a manchete destacava uma parte da minha fala, de todos os 3 minutos, e eu digo para vocês, não sei se foi aceso com isqueiro, com avião, com o que foi aceso. Eu só quero dizer para vocês, porque eu não estava lá, eu recebi o que me trouxeram, e como vereador sempre vou dar voz à voz das pessoas, porque eu sou a voz das pessoas. É simples assim. Agora, me dizer, eu vou fazer o que eu acredite, que não foi possível encontrar pelo menos, sei lá, um homem e uma mulher, piochado, a cavalo, chegando, ou 10, com distâncias entre os cavalos, com a chama crioula. Não foi possível ter tempo dessa organização, gente. 9 meses. Nós estamos falando da cidade de Farroupilha, uma das cidades com o maior destaque da cultura gaúcha. Dos maiores destaques. E aqui eu citei alguns nomes que fizeram uma história lindíssima da cultura gaúcha. Será, está aqui o Zati, o cumprimento, será que não era possível ter no final de tarde aqui um show acústico do Delcio Tavares, cada um espalhado no Carlos Fetter, que tem 20 mil metros quadrados? Será que não era possível que cada um ficasse separado, escutando um show acústico, no exemplo também de mostrar que a pandemia está aí, nós precisamos ter os cuidados, mas é importante recomeçar, que não tivesse os conjuntos da cidade de Farroupilha fazendo uma apresentação, cada qual no seu espaço? Ande nos restaurantes da nossa cidade, que bom que as pessoas estão prestigiando. Nós precisamos retomar nossa vida, doutor Tiago. Não é porque tem a pandemia que nós temos que parar. E nós estamos na comemoração da Semana Farroupilha, na cidade que leva o nome da Revolução. Só isso já teria exemplo mais do que justificável para tê-lo. Gente, eu nem estou falando em grafos protocolares, que até respeito que isso todo mundo pode acontecer. Inclusive, apresentei muito evento e já errei muitas vezes. Então, isso eu jamais criticarei. Mas eu digo para vocês que simbologia é algo que se faz, se estuda e se pratica. Simbologia é algo que se faz, se estuda e se pratica. Desde 1950, quando Paixão Cortes, Barbosa Lessa e os colegas do Colégio Júlio de Castilhos fizeram, de uma certa forma, de jovens, uma rebeldia, que era o quê, meus amigos? Tirar a centelha da pátria, ao final da Semana da Pátria, tirar a centelha da pátria, da pira da pátria, e fizeram a ronda crioula, que se transformou na Revolução, na Semana Farroupilha, que naquela época foi exatamente no findar, no apagar, sem autorização nenhuma da época, foi uma rebeldia desses jovens. Nós estamos falando de Paixão Cortes, o grande pai da tradição gaúcha no Rio Grande do Sul, do gauchismo, de verdade. Grande responsável por tudo que nós temos hoje em tradição gaúcha.
E aquela rebeldia daquela época demonstrou que nós precisamos ter vozes, atitudes e exemplos que possam falar quando as coisas não funcionam. E o meu papel como vereador, talvez as pessoas... mas o vereador não tem outros assuntos? Sim, tenho. Inclusive aqui nessa Câmara eu debato toda semana diversos assuntos. Mas jamais vou me afrouxar, principalmente para defender o que eu mais acredito e que pulsa na voz desse vereador, que é a tradição gaúcha. Tenho certeza absoluta que me sinto um pequeno representante, grande parcela da responsabilidade de eu estar aqui é do movimento tradicionalista gaúcho. E eu vou sempre que for necessário apontar sim. Inclusive tenho sido um vereador muito participativo. Pode pegar todas as atas aqui da Câmara de Vereadores. Quando que eu usei de politicagem aqui? Sempre trouxe contribuições aqui nessa casa. Agora, quando mexem com as simbologias do Rio Grande do Sul, jamais esse vereador vai ficar calado. E vou falar aqui quantas vezes for necessário, porque isso é mais do que o meu papel, a minha obrigação. Obrigado, vereador Tiago Ilha. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, funcionários, todos aqueles que ainda nos prestigiam em seus domicílios. Gostaria aqui de ratificar o que foi dito pelo nosso colega Tiago Ilha. Acho que a cultura nossa é importante ser sempre, Tiago, sempre que for possível olhada, sempre que for possível exercida, né? Isso eu aprendi também, embora não tenha este ideal que tu tem forte, mas como eu sou de Santana do Livramento, minha família sempre esteve também presente no tradicionalismo, e mais importante do que a própria execução, né, o próprio fato, é estimular as crianças, estimular as pessoas a participar. A gente sabe da importância que isso tem no combate à criminalidade, no combate às drogas, né? É uma questão social, e essa casa tem sim que se colocar sempre à disposição destas questões sociais. Mas o que me traz hoje aqui nessa tribuna é a notícia publicada pelo Diário Oficial da União, no dia 10 de setembro, que coloca o preço médio ponderado ao consumidor final, que passa a valer a partir do dia 16, um novo aumento na gasolina, no diesel e todos aqueles subprodutos, né, do petróleo bruto. Bem, gente, o que eu tenho para falar aqui para vocês? Eu não sou economista, eu não tenho, né, muita experiência nesta questão, mas a gente estuda, a gente lê, a gente tem conhecimento. Eu, desde 2009, invisto nas bolsas de valores, inclusive na Petrobras, e o que me chama a atenção, tá, é toda essa briga aí envolvendo o valor final da gasolina nos combustíveis, enfim, para a pessoa, para o cidadão que vai lá abastecer seu carro. E aí a gente vê governos brigando, presidente falando, governantes outra coisa, e parece que fica tudo meio conturbado. Então, só para que nós aqui possamos entender, hoje, como funciona a composição do preço da gasolina. O preço da gasolina no estado do Rio Grande do Sul, ele tem 27,5% de ICMS, imposto estadual, 11,6% de imposto federal, 16,3% é o custo do álcool, porque a gente sabe que a gasolina vem uma porcentagem misturada com álcool, 11% de lucro da distribuição e revenda, que tem que ter, o cidadão tem que trabalhar, o dono do posto da gasolina, ele obrigatoriamente ele é um empresário e precisa ter esse lucro, mas aqui é a questão pontual, e 33% do valor total da composição do valor da gasolina é a realização da Petrobras. É o que estabelece o custo da gasolina que sai lá das refinarias. E aí é que está ocorrendo as variações nos últimos anos.
Por quê? Hoje, né, através do preço de paridade internacional, que é uma situação que já vem ocorrendo desde o governo Temer, né, e o governo Bolsonaro manteve, o que acontece nesses 33%? Ele varia de acordo com o Brent do petróleo. Esse Brent do petróleo, quem investe em ações, ele também está diretamente ligado a aumentos no valor das ações. Por exemplo, eu tenho ação da Petrobras. Hoje a ação da Petrobras aumentou 3,86%. O Brent aumentou 1,6%. Ele acompanha. Aumenta o valor do petróleo, aumenta o valor da ação. Para quem tem ação da Petrobras, está sendo maravilhoso. Só que hoje o Brent do petróleo está valendo $73, tá? Só para vocês terem uma noção. E essa é a atenção que eu quero chamar aqui. $73. Ele já valeu $140. Nós estamos hoje numa perspectiva futura, nos próximos meses, de aumento do valor do Brent de petróleo e assim como aumento de todas as ações ligadas às petroleiras de todo mundo, inclusive, tá? Com isso acontecendo, gente, não sei a quanto vai chegar a gasolina, né? Em média, a cada $10 que tem havido no aumento do Brent, nós temos R$1 no valor da gasolina. Se esse valor chegar a 140, nós vamos ter, em meses, um valor da gasolina mais ou menos de 14 a 15 reais, que é o que não eu, que especialistas estão mostrando, se nada for mudado através do estabelecimento de preços do valor da gasolina. Então, gente, eu quero deixar claro aqui que nós não tivemos aumento dos impostos nos últimos anos, nem dos impostos estaduais e nem dos federais. Na verdade, o que temos são fatores ligados à política de preços implementadas por Temer e mantida no governo Bolsonaro. Paulo Guedes tem se colocado como um neoliberal, né? Mas, infelizmente, este neoliberalismo está fazendo bem só para os gringos, só para americanos, para europeus que têm dentro da Petrobras ações. Isso aqui é um desafio. Nós temos hoje investidores da Petrobras, 41% desses investidores são não brasileiros. E que, no momento que esse preço de paridade for interrompido, eles retiram o dinheiro daqui e botam o dinheiro em outro lugar. Então, pensem comigo, gente. Nós estamos trabalhando hoje, o governo brasileiro está trabalhando para acionistas da Petrobras, preocupadas com ele. E eu quero dizer aqui que, para mim, e eu já falei aqui nessa tribuna, um dos maiores estadistas que nós tivemos, Fernando Henrique Cardoso, tinha isso também. É o tripé, né? Dolarização dos preços, balança comercial favorável. Então, o Fernando Henrique trabalhava dessa forma, Lula trabalhou dessa forma, Temer manteve o trabalho dessa forma, mas num momento em que nós tínhamos o preço do dólar, por exemplo, na época do Fernando Henrique era quase 1 por 1, o dólar era 1,5, aí nós podíamos dolarizar a nossa economia para comprar os insumos. Por quê? Porque o dólar, a nossa moeda estava forte, estava tão quanto o dólar. Aí, esta política podia ser executada naquele momento. Só que a comunidade, a sociedade evolui. E agora nós temos que estancar, nós temos que fazer alguma coisa do ministro, né, se espera, do Paulo Guedes. Por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Nós estamos hoje com uma inflação subindo absurdamente no nosso país. Doutora Leonor aqui sabe, eu considero a inflação a doença da moeda. É como um cidadão que está com febre, é um alerta. Como é que tu diminui a inflação num primeiro momento? Como é que tu faz? Não sou economista, mas a gente entende um pouco, né? Vai lá, aumenta a taxa Selic, aumenta a taxa de juros, faz com que as empresas e as pessoas, as famílias, tenham diminuição ao acesso ao crédito, esfria a economia e diminui o poder de compra dessa população e os preços tendem a não ser reajustados. Por quê? Porque tu não vai aumentar se as pessoas não estão comprando. Isso num curto prazo, né? Aumenta a taxa de juros.
o nosso ministro ele não mexe na taxa de juros, né? Eu não sei por quê, se tem alguma coisa que possa machucar a imagem dele mexendo na taxa de juros. E, a longo prazo, a gente sabe que a única forma que tem de diminuir a inflação é aumentando a produção industrial do Brasil. Se tu tem uma capacidade produtiva grande e produzir muitos produtos, é lei da oferta e da procura. Automaticamente, o valor dos produtos vão baixar. Se nós tiver uma água dessa só no mercado, tu bota o valor que tu quer. Se nós tiver 1.000, acaba que a competitividade baixa o produto. Só que nesse momento mundial de falta de matéria-prima, de dificuldade econômica, nós não temos capacidade produtiva de expandir isso aí. Então, nós temos que mexer com a economia. Mas o que está me preocupando aqui é o valor final da gasolina para o consumidor. Fica aqui o meu recado, né? Nós, praticamente, aqui podemos usar a tribuna, falar, comentar, mas pouco se faz aqui no município para mudar isso aqui. Mas é minha obrigação como cidadão, né, ver as questões e vir aqui falar sobre o problema, falar sobre esta questão econômica que eu acho que dá para resolver, desde que seja desmembrado esta questão e que, sim, a gasolina, que é de uma empresa estatal brasileira, possa definitivamente ser realmente do Brasil e possa chegar nos valores condizentes com o que a nossa população possa pagar. Este é o meu desejo, este é o meu aviso e esta é a minha obrigação como vereador aqui. Muito obrigado, era isso por hoje, senhor presidente. Obrigado, vereador Dr. Tiago Brunet. Convidamos o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna, fará uso da tribuna o vereador Felipe Maioli. Boa noite a todos, colegas vereadores, imprensa, pessoas que estão em casa nos assistindo, enfim. Queria falar algumas coisas, não vou me estender demais, que repercutiram nas questões de uma entrevista que eu dei sobre lideranças. Acredito que quero dar os parabéns, quero parabenizar, em especial, ao Gabriele, que está aqui. Aí, Gabriel, quem sabe o seu nome não é uma nova liderança, uma pessoa que possa despontar neste nosso partido. Seria um orgulho para mim e confesso que os meus colegas também assinariam embaixo como uma das forças que está surgindo, pelo teu trabalho, pela tua dedicação. Acredito que será um nome muito especial dentro da nossa sigla. Obrigado, Gabriel, pelas dicas, pelos incentivos que tu tem, pelos conselhos que tu tem nos dado nesse tempo que eu estou envolvido na política. Quero agradecer também ao convite feito pelo colega Juliano, que hoje, em parceria com o Amarante, estivemos em Porto Alegre, conversando com o secretário de Esportes, Danley, com o secretário de Turismo, o Santini, e podem ter certeza que muitas coisas estão por vir para Farroupilha, porque nossa batalha, nossa luta vai de encontro àquilo que o Juliano falou com relação à educação, todos em prol dos munícipes de nossa cidade. Então, se nós nos unirmos, quem ganha são as pessoas envolvidas no esporte, envolvidas no turismo, que foi o que nós fomos para Porto Alegre batalhar. Não vamos nos acomodar, não. Vamos tirar as pessoas da zona de conforto, né, Juliano, para que possamos cada vez mais buscar algo para a nossa cidade. Então, obrigado pelo convite, foi muito bom essa caminhada.
Em cima disso, falando com relação ao esporte, então eu quero falar sobre o skate hoje, que após, no pequeno expediente, então, nós vamos apresentar um requerimento como um projeto, sugestão, que fala sobre a inclusão no calendário oficial de eventos do município, o Arizona Challenger, um campeonato de skate de velocidade. O skate foi incluído no quadro olímpico internacional nesse ano, e nesse ano o Brasil estreou nas Olimpíadas levando 12 medalhas, sendo o segundo país com mais medalhas no skate nas Olimpíadas de Tóquio. O presente evento, sendo incluído no calendário oficial do município, se revestirá ainda de mais importância, pois terá a chancela da oficialidade municipal, sendo assim um sinal importante da valorização dos que praticam este tipo de esportes. Ademais, o projeto tem como objetivo promoção da socialização dos jovens através do esporte e lazer, incentivo do turismo na cidade através da vinda de atletas de todo o país, proporcionar aos atletas locais o contato com atletas de outros municípios com práticas esportivas e de lazer, divulgar a cidade de Farroupilha como polo regional do skate de velocidade, fortalecer o skate como esporte na cidade, mostrar aos atletas e ao público as grandes possibilidades que Farroupilha oferece para o esporte, levar lazer ao povo da cidade, socialização, cultura e interação social. Tendo em vista a relevância deste evento, em inúmeros aspectos, vamos solicitar a anuência dos demais para que seja aprovado e inserido, assim, o Arizona Challenge no calendário oficial de eventos do município de Farroupilha. A princípio, é para acontecer todo mês de março, na nossa cidade, se porventura a sugestão for acolhida pelo nosso executivo, que está nos dando cada vez mais abertura para que possamos pôr em prática as nossas ideias. Quero agradecer a oportunidade, como falei que seria breve, presidente. Obrigado, era isso. Obrigado, vereador Felipe Maioli. E eu convido o Partido Progressistas, PP, para que faça uso da tribuna. Segundo a nossa líder de governo, abre mão deste espaço, a doutora Clarice Baú. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.